Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, do Jacatirão e do Caxias, congregação de Santa Marta de Alagoas, congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui nesse segundo trimestre no ano 2024. Usamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e o título desse trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E vamos ministrar hoje a lição de número 10, desenvolvimento de uma consciência de santidade. Textual: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Verdade prática: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A leitura bíblica em classe encontra 1 Pedro 1, do 3 a 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele crestes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Vamos aqui para a introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma ninguém verá o Senhor. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Então, o título da lição poderia ser Santificação, Santidade na Jornada Cristã. Mas o autor da lição colocou desenvolvendo uma consciência de santidade. Então ele está explicando que a consciência é ter essa percepção a respeito de alguma coisa, de algo. Então, estamos vivendo uma jornada que a gente tem estudado, tem repetido cada lição. Começando desde a primeira lição, é o Caminhada para o Céu, o Caminho para o Céu, como acabamos de dizer, o título do trimestre, que começa entrando, lógico, a salvação, arrependimento, perdão de pecados, aquilo tudo que estamos na primeira lição, e depois entrando pela porta estreita e seguindo nela até chegar ao final, que é o céu. Então, nessa jornada é necessário haver a santificação, a qual nós vamos estudar. Mas temos que ter a percepção disto e entender isso nas nossas vidas. Vamos aqui para ponto 1. A perspectiva bíblica da santificação. Subdivisão 1. Santificação no Antigo Testamento. Do hebraico Kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, e pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Esta palavra deriva da raiz verbal hebraica Kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Exemplo, Êxodo 15:11,
Coisa Santa, Números 4, 15. Santuário, Êxodo 36, 4. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Então, como ele cita aqui o Pentateuco, nós vamos ler o primeiro texto bíblico da lição. A gente sempre diz que isso aqui é um estudo bíblico, né? Êxodo 19, 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, essas palavras hebraicas significavam ser separado. Você pode ver que a ideia de santidade aqui é ser separado. E essa é a ideia de santidade na Bíblia. Então, nós temos duas ideias principais. Ser separado do pecado, para viver uma vida santa diante de Deus, e ser separado para Deus, para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Não adianta eu me separar do pecado, tentar não pecar, não fazer nada de errado, se eu não dedicar a minha vida a fazer a vontade de Deus. Eu preciso das duas coisas juntas. Também não posso querer fazer a vontade de Deus, querer ser um vaso nas mãos de Deus, se não for separado do pecado, separado do mundo. Então, isso é muito importante a gente entender. Essa é a ideia da palavra. Veja que ele diz aqui, ó, a ideia, o Kadosh, que está presente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem a ideia de um dia, ou seja, aquele dia separado para Deus. Então havia aquelas festas religiosas dos judeus, que havia um dia separados para Deus. Por exemplo, havia o dia do perdão, que até hoje o judeu comemora, hoje chamado por causa do hebraico, né? Yom Kippur, dia do perdão, que era aquele dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, oferecendo sacrifício por toda a nação. Então, e por ele mesmo antes de entrar no Santo dos Santos. Então, um dia separado para algo específico para Deus. Ou uma pessoa. Aí nós tivemos Arão, tivemos os filhos de Arão, várias pessoas que foram separadas para Deus. Mais adiante, aqueles que foram ungidos reis, Saul primeiro, que acabou dando errado, Davi, os seus descendentes, enfim. Então, uma pessoa. Ou uma nação inteiramente consagrada, como lemos o texto de 19:6 de Êxodo, com a nação de Israel separada para servir a Deus. Ela teria que ser diferente das outras nações, se portar de uma forma diferente. Agora vamos ver o conceito do Novo Testamento. Vimos do Antigo, agora vamos ver na segunda subdivisão do Novo Testamento. O verbo grego agiadizo quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Vamos ler o segundo texto aqui nesse nosso estudo, né? 1 Coríntios 6, 11. Diz assim: é o que alguns têm sido, mas às vezes haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Então, a primeira noção que temos que ter aqui é que a santificação, nós vamos ver depois que ela tem alguns aspectos da santificação, mas é uma obra de Deus na nossa vida. Porque o esforço humano, ele pode alcançar alguns objetivos, algum momento, mas não vai alcançar todos os objetivos, somente com a ajuda de Deus e a obra dele dentro da nossa vida. Quando aceitamos Jesus,
e agora entendemos que nós somos pecadores e que, como pecadores, nós estamos afastados de Deus. Entendemos que Deus providenciou a oportunidade da nossa salvação através de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Então entendemos que somente teremos nossos pecados perdoados quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz. E agora, os nossos pecados são imputados a Cristo. E a justiça de Cristo é imputada a nós. Então nós não somos justos por aquilo que fazemos. Mesmo que eu não fume, não beba, não jogue, não adultere, não tente não fazer nada disso, eu não sou justificado por isso que eu deixo de fazer, ou ainda porque eu dou o dízimo, porque eu vou na igreja, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro. Não serei justificado pelo que eu faço. Eu sou justificado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário pela minha vida. Então eu aceitei Ele. E a partir de agora, sendo justificado, tendo a justiça de Cristo imputada a mim, então eu devo viver uma vida de santificação. Pastor, então eu posso fazer o que eu quero? Não. Já que Cristo me comprou através do seu sangue, agora eu vou viver a vida que Ele projetou para mim, que está muito clara dentro da palavra de Deus. É entender a vontade do Senhor através da sua palavra. A Bíblia chega a dizer, muito claramente, no exemplo, que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Qual a noiva que quer desobedecer ao noivo? Qual a noiva que quer desagradar ao noivo? Não. Um casamento normal, um noivado normal, a noiva e o noivo querem estar em comunhão. Então precisamos viver em comunhão com Deus, fazendo a sua vontade, santificando. Ah, pastor, mas não vamos pecar? Vamos, o transcorrer da lição, vamos falar isso. Lição passada falava isso, a lição retrasada falava isso. É muito claro que nós somos pecadores. Senão não precisava confessar o pecado e arrepender, como tem na lição, há 2 lições atrás. Se a gente não pecasse, simplesmente não precisamos confessar pecados. Mas por que o confessamos? Por que pedimos perdão? Porque somos pecadores. Mesmo recebendo essa justificação no Senhor, continuamos aceitando Ele como Salvador, continuamos com a nossa natureza pecaminosa. Ele está dentro de nós e convive. É uma batalha. Paulo chega a dizer, é a batalha da carne contra o Espírito. Quem vencer será vitorioso. Se a carne vencer, será vitoriosa a carne. E estaremos fazendo a vontade da carne e não a vontade do Senhor. Mas se o Espírito vencer, estaremos fazendo a vontade do Senhor, será vitoriosa a obra do Senhor na nossa vida. Então, a ideia de agiadizor é santificar, tornar santo, purificar, consagrar, venerar, ser santo. Mais uma vez, como a ideia do Antigo Testamento, é ser separado. Somos agora separados para Deus, para fazer a vontade dele e o seu querer. Agora vamos para a terceira subdivisão do ponto 1, a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã, rumo ao céu, é isso que nós estamos estudando esse trimestre inteiro, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Vamos para o terceiro texto, lido agora aqui neste estudo bíblico, né? Sempre lembramos, estamos aqui num estudo bíblico. Na oração sacerdotal de Cristo, que se encontra em João capítulo 17, o versículo 17 nos diz o seguinte: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. E vamos para mais um texto, sem precisar ler a Bíblia, porque é o texto aqui, áudio da lição. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como dissemos no ponto anterior, é uma obra do Espírito, uma ajuda de Deus, porque somos salvos. Eu aceitei que Cristo morreu na cruz por mim, então aceitei Ele como Salvador. Os meus pecados foram imputados a Cristo, a sua justiça foi imputada a mim. Sou um salvo. E agora eu preciso viver agradando meu Salvador.
vivendo. E aí temos que dizer algo que é bem importante, eu já disse aqui em outra lição anterior. Nós, da linha chamada arminiana, cremos no livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é liberdade para pecar. Livre-arbítrio é liberdade para escolher. O livre-arbítrio não tira de Deus o controle de nada. Deus simplesmente quis dotar o homem de livre-arbítrio, como sabemos e vemos na Bíblia, que o Senhor simplesmente, ele não chegou lá para Adão e falou: Adão, você é um predestinado para viver eternamente aqui sem pecado. Não. Disse para Adão e Eva que havia todas as árvores ali. Eles podiam comer de todos, mas havia do bem e do mal, eles não deveriam comer. E se um dia eles comessem, se eles tivessem atitude, usassem o seu arbítrio ou o seu livre-arbítrio para comer, eles morreriam. E o Satanás, através da serpente, os enganou, e eles comeram, e a morte entrou no mundo. E esse livre-arbítrio não cessou ali, continua hoje. Mesmo eu salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro, Deus não tirou de mim a oportunidade de escolher se eu quero viver uma vida de acordo com os ensinamentos da sua palavra. Por isso diz, santidade é exigida pela palavra. É lógico, meu amado irmão, que temos que ter cuidado, que muitas vezes nós ensinamos coisas, a Igreja Metodista Pentecostal já de certa forma, em algum momento lá atrás foi assim, que não estão escritas na Bíblia. Foram proibidas muitas coisas como se fossem pecados, quando a Bíblia não nos fala sobre isso. Então temos que ter todo cuidado para não acrescentarmos aquilo que não está na Bíblia e também não tirarmos aquilo que a Bíblia nos diz. Hoje tem muita gente vivendo uma vida em que a santidade de Deus na sua vida não glorifica a Deus, mas glorifica Ele mesmo. Eu faço, eu deixo de fazer, eu ajo assim, não. Se você age ou deixa de fazer para agradar a Deus, Deus te deu o livre-arbítrio para isso, mas de qualquer forma é a obra do Espírito Santo na tua vida. Então temos que ter cuidado. E outros, em outro sentido, que fazem? Convivem com o pecado e acabam se misturando com o pecado em prol de evangelizar alguém e de trazer alguém para Cristo. A nossa vida de santificação, a nossa vida de separação, ela também servirá como exemplo para aqueles que não conhecem a Cristo. É claro, já estudamos na lição, esse trimestre já estudamos, falamos um pouco sobre isso, mas já estudamos uma lição, um trimestre todo sobre missões, e vimos o seguinte: quando os crentes perseguidos saíram de Jerusalém, foram para vários lugares, Filipe, por exemplo, pegou em Samaria e tal. Alguns daqueles crentes dispersos chegaram a Antioquia da Pisídia e pregaram a palavra de Deus. Ali se instituiu a primeira igreja totalmente gentílica. Pessoas que não eram judeus que se converteram. A igreja de Jerusalém, sabendo disso, enviou Barnabé. Barnabé chega àquela cidade, vê que eles tinham a necessidade de serem instruídos na palavra. Nós não tínhamos o Novo Testamento como temos hoje. Tínhamos apenas o Antigo Testamento e os gentios não tinham esta intimidade com as escrituras hebraicas. Então, Barnabé, dirigido pelo Espírito Santo, com certeza, foi a Tarso, chamou a Saulo, e ambos, Barnabé e Saulo, doutrinaram aquela igreja por 1 ano. A Bíblia diz isso. Depois de 1 ano, o povo daquela cidade chamou ele de cristãos. Ah, pastor, era um elogio? Não, era um apelido, era uma zombaria, tipo assim, lá os pequenos cristos. Mas por que chamavam eles de pequenos cristos? Porque eles ensinavam Cristo e as pessoas viam eles fazendo exatamente o que eles ensinavam. Então temos que viver de acordo com os padrões bíblicos da palavra, e o nome que tem que ser glorificado é o nome do Senhor. Vamos para o segundo ponto, santificação e seus estágios. Aqui nós vamos ver algo bastante importante.
A realidade, subdivisão 1, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato e um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. E em segundo, ela é um processo com o propósito de levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus. Vamos para o quarto texto aqui da nossa lição, do nosso estudo bíblico, Romanos 8, 29. É lógico, meu amado irmão, se você tem acesso à revista, se você pode ter acesso a esse versículo, leia todos. A gente lê aqui alguns, porque não dá tempo de ler todos na gravação. Diz assim, deixa eu só virar a página aqui, porque isso é na hora. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, ser o mais parecido possível com Cristo, como falamos no ponto anterior. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente, de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Neste caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial ou posicional, santificação progressiva e glorificação, que nós vamos estudar no ponto 2, esses 3 aspectos. Então, a santificação precisa ser uma realidade na vida do crente. É um ato, um estado, um processo pelo qual o pecador se torna salvo. E aí nós vamos ver essas 3 coisas lá no ponto 2. E esse ponto é muito importante. Talvez o mais importante da lição, esse ponto 2 que nós vamos ler daqui a pouco. É ser o mais próximo, como falamos, de Cristo. Aperfeiçoando os crentes para que a imagem de Cristo se reflita em nós. Como Paulo disse, não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Só para dizer mais uma coisa que eu não disse no ponto anterior, assim como as minhas ações boas, que o Espírito Santo opera através de mim, a minha santificação, a minha atitude segundo a palavra, como influenciou a pessoa de Antioquia, também se eu digo-me cristão e tenho atitudes ruins, pecados, coisas erradas na minha vida, isso também vai prejudicar as pessoas de virem a Cristo. Então eu preciso dar um bom exemplo, pregar e viver o que eu estou pregando. Eu vivo dizendo que na igreja, aqui nos estudos, que a gente prega mais calado do que falando. Pastor, não tem que falar? Tem que falar. Você tem que falar Jesus para o teu amigo, você tem que pregar na igreja, no ar livre, falar de Jesus, explanar a Bíblia. Ok. Mas isso não adiantará nada se você não viver aquilo que você está pregando. O povo tem que ver para você, olhar para você e ver Cristo na sua vida. Isso vai influenciar a vida deles positivamente. Então vamos ver os 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata da santificação inicial ou posicional. Então vamos ver aqui 1 Coríntios 6, 11. Aqui, segundo as minhas contas, é o 5º texto que nós estamos lendo aqui. É o que... não, eu já li esse texto aqui. Eu achei que já tinha lido. Eu já tinha lido no ponto anterior. Tem sido lavados, às vezes santificados e tal, justificados. Então, eu vou falar um por um, para não passar direto. Então, a primeira questão é a posicional. A santificação que vem no momento em que você aceita Cristo, como eu expliquei no ponto anterior. Entende que é pecador, entende que é Cristo que é o Salvador, aceita Ele como Salvador, para Ele perdoar os teus pecados. Teus pecados são atribuídos a Cristo, a justiça de Cristo é atribuída a você, você passa a ser um justo, justificado pelo Senhor, e esta é a santificação posicional, aquele primeiro momento da nossa vida. Então entenda bem isso. Alguns que entendem que
não tem santificação progressiva, que nós vamos ler no outro ponto, que o crente é salvo aí, é santificado aí, pronto, acabou. Esses são aqueles que entendem salvo uma vez, salvo para sempre, ou predestinação fatalista, mas nós não cremos nisso, nós cremos no livre-arbítrio e que o homem pode perder a sua salvação, sim. Vamos então para a progressiva. Em segundo lugar, ao estágio progressivo da santificação deste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a imagem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Veja que o texto, voltamos para o texto bíblico textual. Seguir a paz e a santificação. Então, o autor da Carta de Hebreus está nos dizendo que devemos agir desta forma, ou seja, temos que procurar santificar a nossa vida. Então, é o despojar do velho homem, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e a Escritura se fez novo. É uma nova vida em Cristo. Então, de despojar, pastor, mas eu vou fazer isso? Não. Vemos que as nossas almas espirituais, estudamos em várias lições passadas, porque a gente tem que viver assim, principais armas, jejum, oração e palavra. Então, o crente tem que viver desta forma, para que possa esse velho homem sumir e agora aparecer o novo homem em Cristo. É Cristo vivendo em nós, é Cristo habitando em nós. É o nome de Cristo sendo glorificado através de nós. É isso que é a santificação progressiva. E por último, esse estágio leva ao último, que é o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus. Ele já lemos Romanos 8,29, 1 João 3,2. Filhinhos, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. E receberá um corpo ressurreto, tal qual o nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. O que é a glorificação? Todos nós estamos destinados a morrer fisicamente. Mas, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, como está claro em vários ensinamentos bíblicos, principalmente 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, alguns estarão vivos. Então, mas esses não subirão ao céu com esse corpo. Então, o que a Bíblia diz? Os mortos ressuscitarão, primeiro aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão em corpo glorioso. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpo glorioso. E aí nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. É a última etapa, é a glorificação. Quando o corpo dos mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado, e os vivos serão transformados num corpo glorificado. É a última parte, porque a partir daí, meu irmão, não há mais pecado na vida do crente. O corpo glorioso estará livre desta tendência pecaminosa que temos em nossa vida, porque agora seremos transformados pelo Senhor. Então vamos para o terceiro e último ponto, subdivisão do ponto 2, o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Vamos aqui para a nossa sexta que eu estou lendo. Eu já citei 1 João sem ler. Então, mas vamos citando aqui a Bíblia Sagrada, e não importa quantas vezes seja citada, quantas mais vezes melhor. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, por que santificar a vida? Qual o propósito de santificar a vida? Qual o alvo da santificação? É tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. E essa plenitude só chegará na glorificação, que é a estatura de varão perfeito. Aqui nessa terra, não. Até o último dia da minha vida, eu estarei sujeito a pecar.
Mas o crente, como estudamos em lições anteriores e falamos e repetimos aos irmãos, guarde isso no seu coração. Pecar, todos nós pecamos. O único que não pecou foi Cristo. O crente não pode se conformar com o pecado. Então o crente não pode se conformar com uma vida, por exemplo, fornicação. Está em fornicação, mas Deus me ama, Deus é amor, Deus morreu na cruz por mim, eu aceitei Ele como Salvador. Mesmo vivendo aqui em fornicação, Ele está alegre comigo, Ele vai me perdoar, Ele vai me levar para o céu. Ele só vai te perdoar se você deixar de fornicar, se arrepender daquilo que está fazendo, deixar aquele pecado e não mais cometê-lo. Você não vai mais cometer pecado? Vai. Eventualmente você vai ter um pensamento ruim, falar uma palavra ruim, enfim, alguma coisa. Mas o crente não pode. O crente mentiu. Uma situação mentiu. E tem pessoas que quando mentem, a mentira, ela normalmente uma mentira leva a outra. Porque quando aquela mentira vai ser descoberta, a pessoa inventa uma outra mentira para justificar aquela primeira, e a segunda leva a terceira leva a quarta a quinta e vai embora. É igual o político brasileiro, mas eu não vou falar aqui de político, que não é o caso da lição. Então, não, o crente não pode. Mentiu, o Espírito Santo falou com você, você viu que aquilo está errado, vai lá, corrige aquela mentira, fala a verdade e abandona o pecado. Então, não é viver em pecado, não. A imagem de Cristo, que é plenitude do caráter divino, deve estar em nós. Então, posicionalmente, na hora que eu aceito a Cristo, há uma mudança de vida. Vai mudar totalmente? Não, ainda estou com a natureza pecaminosa em mim. Então, tem que buscar cada dia mais. Então, o crente tem que buscar Deus. Buscar, o crente fala, o crente tem que ler Bíblia, o crente tem que orar, o crente tem que jejuar, o crente tem que estar na igreja, o crente tem que ir na escola dominical. Só aqueles que estão doentes ou trabalhando, ou estudando naquele momento, tem uma prova, tem Enem aí, que às vezes é domingo, enfim, não podem ir. Mas o crente está em plena saúde, não tem nenhum outro compromisso que seja justificável. Tem que estar na igreja para ouvir o ensinamento, para ouvir a palavra, para glorificar a Deus. Enfim, todos os meios que o Senhor nos deixou. E aí eu santifico a minha vida e eu agrado a Deus. Vamos agora para o último ponto da lição. Julgamento de Deus é santo. Pedir sua licença para tomar um copinho d'água. Deus santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, Isaías 1,4. Como nome santo, Isaías 57,15. O serafim declara a sua santidade, Isaías 6,3. A visão de Isaías, o serafim dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Em santidade, ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel 2,2. É isso mesmo, pastor? Vamos lá. Mais uma referência. Eu nem vou dizer agora quantas vezes eu li aqui. Vamos lá. 1 Samuel 2,2. Eu estou lendo praticamente uma referência por divisão, então, teoricamente, essa seria a sétima, né? Vamos lá. 1 Samuel 2,2. Deixa eu só virar a página aqui. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Então, não tem como comparar a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico: Santo sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então, se eu quero imitar alguém, eu tenho que imitar ao Senhor. É como Paulo disse, voltamos a dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu, de vez em quando, falo, temos referências. Eu tenho uma referência que eu sempre falo para os irmãos na igreja, presbítero Manuel de Souza, em oração. Um homem que incentivava a gente a ler a Bíblia, ele mimeografava aqueles leituras bíblicas anuais e distribuía às pessoas, em várias áreas da vida. Agora, Manuel tinha algumas opiniões que eu não concordava, como ser humano. Como talvez algumas pessoas não concordem com algumas opiniões minhas, com algumas posições minhas. Então não é o homem que nós temos que nos fixar o olho. Eu não tenho que tentar imitar o homem. Posso até imitar em coisas positivas, biblicamente falando. Agora eu tenho que imitar a Cristo. Ele tem que ser o meu alvo. Deus é santo.
Então, eu tenho que procurar me aproximar o máximo possível daquilo que o Senhor nos deixa como exemplo. Ele é o único que é santo é intrínseco dele, é qualidade dele. Nós o podemos ser porque o Senhor nos ajuda, nos fortalece, nos dá graça a partir do momento que aceitamos a Cristo para buscar, nos dá os meios, as armas espirituais para podermos vencer essa batalha que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nos lugares celestiais. Então, como diz aqui em Levítico, santo sereis porque o Senhor sou santo. É uma chamada, é um pedido, é um dever ao crente buscar essa santificação. Volto ao texto bíblico áureo. Seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Agora, vamos para a segunda subdivisão do 3, a santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo, neste mundo, é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 5, 26 e 27. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhemos-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Eu vou ler mais um texto que é bastante conhecido, Romanos 12, 1. Tem alguns textos que eu conheço bem, mas não gosto de falar de cor, para que não fuja alguma palavra do texto. Então, eu vou ler aqui, né? Bastante conhecido, com certeza. Veja que Paulo diz à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, santidade é exigida para os crentes. Não é algo que opcional. O crente pode buscar santidade ou não? Não, se não quiser, vive do jeito que quiser, vive da maneira que quiser, age da maneira que quiser. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus... Não. Não é que os autores da Bíblia, porque isso aqui, meu amado irmão, foi inspirado pelo Espírito Santo, tudo aqui, de Gênesis a Apocalipse. Paulo não escreveu pela sua vontade, Pedro não escreveu pela sua vontade, João não escreveu pela sua vontade, Moisés não escreveu pela sua vontade, Davi não escreveu pela sua vontade, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então o que está escrito na Bíblia é para você, para nós fazermos. Então, chama-nos a santidade. Veja quanta palavra dita aqui. A igreja é o santuário de Deus, Efésios 2. Efésios 5, diz que nós temos que nos apresentar a Deus como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Isso é santificação. Isso é santificação. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, aquilo que é uma tecla que a gente bate muito na igreja. Fui comprado. Quando você compra uma coisa, eu comprei uma televisão. A televisão é minha. Então, eu vou usar ela do jeito que eu comprei um celular. O celular é meu. Então, eu vou usar ele como eu quero. O celular não pode dar ordem em mim. A televisão não pode dar ordem em mim. Qualquer outra coisa que eu comprar. Então, nós fomos comprados por Cristo. Nós pertencemos a Ele. Somos dele, pertencemos a Ele. E temos que viver de acordo com o que Ele quer que nós vivamos e que está exarado na sua palavra. Você tem dúvida? Vai para a palavra. Lê a palavra, ora a Deus. Eu tenho dúvida se o que eu devo fazer ou não devo fazer. Vai para a Bíblia, Deus vai te responder. Ele tem poder para te responder. Ele inspirou esses cerca de 40 autores para escrever exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, está escrito aqui na palavra. Vamos para a última subdivisão do 3, a última subdivisão da lição. Santidade e justiça de Deus. Já tocamos, nós vamos tocar de novo nesse assunto. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é a luz e nele não há treva alguma. 1 João 1,5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante
para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E por isso jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a santidade e justiça. É isso mesmo? Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, 12 e 13. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, houve muitos momentos que o povo se desviou de Deus. O que aconteceu aqui foi que a descendência santa de Sete se misturou com a descendência pecaminosa de Caim, e aí aquele povo foi viver em pecado. Deus então viu toda aquela situação acontecendo, toda aquela corrupção, só achou justo ali Noé e sua família, mandou Noé construir a arca. A arca é símbolo de Cristo, e alguns o colocam também como símbolo da igreja. Deus vai destruir o mundo, e destruiu todo aquele mundo conhecido então, só salvou Noé e sua família para continuar. E um dia, o que vai acontecer é que o Senhor virá novamente. Primeiro para arrebatar a sua igreja, depois no final da tribulação para destruir as hostes de Satanás, o anticristo falso profeta, vai reinar milenialmente, e depois virá o trono branco, e aí que é o problema para todos aqueles a qual não aceitaram a Cristo, ou o aceitaram, mas resolveram não viver em santidade. Então, Deus é justo, Deus é santo, mas também é justo. E Ele vai agir segundo a sua justiça. O que está escrito na palavra vai acontecer. O que Ele disse para nós, da forma de nós nos comportarmos, fazermos, agirmos, vai acontecer. Então a gente tem que entender isso. Deus, diz aquilo por não, jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a santidade e justiça. Se eu me rebelar contra Deus, se eu resolver viver uma vida fora da vontade de Deus, um dia vai chegar a punição. A não ser que eu me arrependa, antes da minha morte ou antes do arrebatamento da igreja. Então, é viver uma vida de santidade, é buscar a presença de Deus. Não estamos sozinhos, meu amado irmão. Se eu não disse assim, você agora me aceitou, você vai estar no mundo, você tem uma natureza pecaminosa, você vai lutar contra o diabo, contra a carne e contra o mundo, e você está sozinho, dá teu jeito, se vira. Não, nós vimos nas lições anteriores. Deus nos deu, pelo menos, em geral, tudo não podemos ver, 3 armas. É o jejum, a oração e a palavra. Busca Deus, busca a presença dEle. Ore, jejue, lê a palavra. Pastor, lê a palavra na hora da leitura devocional na igreja, que o dirigente chega lá e diz, vamos ler aqui, meu amado irmão, eu leio o primeiro versículo, o irmão lê o segundo. Não. E a palavra é na tua casa, é diariamente. E não só ler a palavra, meditar nela. Buscar a orientação de Deus na sua palavra, aquilo que Ele vai te mostrar. Eu sempre falo para os irmãos, até há muito tempo que eu não tenho falado isso, né? Se eu quiser me formar em engenharia, ser um engenheiro, eu vou estudar livro de contabilidade? Não. Se eu quiser me tornar um médico, eu vou estudar livro de direito? Não. Eu vou estudar a matéria específica da minha área e aí vou me formar naquilo. Eu quero chegar ao céu. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia Sagrada. Ela que me aponta o caminho para os céus. Vamos para a conclusão da nossa lição. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Veja que voltamos à introdução. Ele chamou de consciência. Ele poderia falar santificação na jornada cristã. Consciência desenvolvimento da consciência da santidade. Entender, conhecer que é necessário viver essa vida de santidade.
Devemos sempre progredir em santidade desde o momento que iniciamos a sua vida com Cristo até o final da nossa jornada. É a santificação progressiva. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Viver a vida. Paulo disse, eu tenho um alvo que é Cristo. E você vai para vários textos bíblicos, meu amado irmão, deixam claro, e voltando novamente, repetindo já a terceira ou quarta vez nesse estudo, nosso texto bíblico, seguir a paz e a santificação. Você seguir, você continuar, você caminhar. Como é que eu sigo alguma coisa se eu fico parado e não vou atrás daquilo? Então, seguir é continuar em santificação. É começar a sua vida com a santificação posicional e continuar progressivamente buscando a presença do Senhor até o dia da glorificação, seja pela nossa morte, não que não vamos ser glorificados quando morrer, mas já a garantia da salvação quando morremos em Cristo, mas o dia que Cristo vier arrebatar a sua igreja, recebemos o corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor. Estamos no tempo de ser consciente de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, porém, contudo, entretanto, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Então veja, meu amado irmão, Deus quer salvar a todos, ama a todos, não deixa que ninguém se perca. Isso é claro na Bíblia. E até dizendo mais uma coisa sobre todos os aspectos que a gente fala aí. Deus não amou alguns e outros não. Deus amou a todos. Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou a todos. Deus quer salvar a todos. Deus tem poder para salvar a todos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, graça, bondade e até mesmo vontade, Ele deu ao homem livre-arbítrio de escolher querer ou não aceitar o plano de salvação e, consequentemente, receber a justificação e a santidade de Deus. Se o homem não quer, o homem não se santifica, o homem não pode receber a justiça de Deus e, portanto, não será salvo. E, portanto, como diz aqui, né? Todavia os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão condenação eterna, inclusive aqueles que um dia aceitaram a Cristo, foram justificados pelo Senhor, entraram pela porta estreita, mas quiseram depois sair dessa porta estreita e para a porta larga. Pessoas que buscaram a face do Senhor. Como diz lá o profeta Ezequiel, se o justo fizer justiça a vida toda e no final se desviar, ele perecerá. Se o ímpio fizer impiedade a vida toda e no final se converter, ele não perecerá. É necessário permanecer, ficar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por podermos estudar mais uma lição. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos aqui para ministrar a lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. É muito importante isso. Há pessoas hoje querendo dizer que o inferno é uma figura de linguagem, o inferno é uma metáfora. Nós vamos ver que não. O inferno existe literalmente. Foi preparado para mim, para você, para qualquer ser humano? Não. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, o homem que não quer buscar a presença de Deus, o homem que quer ouvir a voz do diabo, está sujeito a ir para este lugar no dia final, depois do trono branco. Deus possa abençoar os nossos amados irmãos, em nome de Jesus Cristo.